Vou quebrar o protocolo aqui. Eu gostaria de conversar agora com o professor de Relações Internacionais da USP e pesquisador da Universidade de Tel Aviv, Samuel Feldberg. Samuel, muito boa tarde. Ou melhor, muito bom dia, são 10 horas e 45 minutos, ele está comigo aqui no telão. Eu cheguei a fazer uma observação e só me perdoe a minha ingenuidade, mas eu questionei aqui o fato, nós estamos a 10 mil quilômetros de distância desse confronto. E eu falei que o pobre brasileiro vai ser o primeiro a sofrer com os impactos desta guerra, porque nós temos uma previsão de aumento de combustíveis, de alimentos, e nós vamos pagar esta conta. E a história mostra que o pobre é o primeiro a sentir este reflexo. Como evitar isso? O Brasil está adotando as medidas adotadas pelo governo brasileiro, elas são adequadas? Nós estamos agindo como dentro da cartilha do que é certo ou politicamente correto? Boa tarde, realmente aqui em Tel Aviv já é boa tarde e nós estamos muito mais próximos do que os 10 mil quilômetros do Brasil desses eventos. E você tem razão, o pobre é aquele que sofre o primeiro impacto, e isso não acontece só com a população brasileira, isso vai acontecer com a população pobre ou mais vulnerável no mundo inteiro, porque o preço das mercadorias não vai aumentar só porque aumenta o diesel e isso incide no transporte, mas Ucrânia e Rússia são grandes exportadores de trigo, que é um produto que nós importamos e do qual nós dependemos para a produção de pão, de massas, de uma série de produtos no Brasil, que se não vão estar disponíveis a partir da Ucrânia, de onde os navios já deixaram de sair por uma semana, eles vão ter que ser comprados em outros países, como a Argentina, a nossa vizinha, que, grande produtora de trigo, obviamente vai vender o trigo nos mercados internacionais, pelo preço internacional, inclusive aqui no Brasil. Por outro lado, nós somos um importante produtor de petróleo no mercado internacional. Como você mencionou, a Petrobras segue o preço do petróleo no mercado internacional. Isso faz o preço aumentar ainda mais no Brasil. O lado talvez positivo desse impacto econômico é o fato de que, como o Brasil é um grande exportador do agronegócio, também exporta petróleo, exporta matérias-primas, produtos que a Rússia eventualmente vai ter dificuldade de vender por causa das sanções, isso melhora a condição econômica do Brasil como um país, melhora a arrecadação do governo, e aí a pergunta é o que o governo vai fazer com esse recurso. Se o governo vai diminuir impostos sobre o trigo e sobre a gasolina e o diesel, eventualmente esse recurso vai ser canalizado a favor da população mais pobre. A pergunta é como o governo vai se comportar nesse caso. O senhor falou como, né? Isso me chama a atenção. Me veio uma pergunta aqui, professor, que é a seguinte: como as teorias de relações internacionais ajudam a compreender o que ocorre no leste europeu? Olha, um dos entrevistados que falou agora há pouco falou de bom senso de Putin na mesma sentença em que ele mencionou liberalismo, direitos humanos. Essas coisas não vão junto. Quando nós falamos de teoria de relações internacionais, o principal conceito é o conceito do realismo, e aquilo que Putin vê como uma necessidade da Rússia, uma intenção da Rússia, não tem nada a ver com boa vontade, nem com o sofrimento da população ucraniana. Então, se Putin está decidido a ocupar uma parte do território da Ucrânia para, a partir daí, avançar nas negociações, aparentemente isso é o que está acontecendo. Não foi uma operação rápida, como ele talvez tenha imaginado, não foi uma operação militarmente tão bem sucedida quanto se esperava da disparidade de forças entre a Rússia e a Ucrânia, mas é preciso levar em conta também que os russos usaram uma capacidade relativamente muito pequena do total do seu potencial militar.
E, por outro lado, não imagino que tenhamos que estar preocupados com uma terceira guerra mundial, com o uso de armas nucleares. Não há nenhuma necessidade da Rússia eventualmente utilizar armas nucleares. Mais uma vez, o anúncio de Putin a respeito dos exercícios com armas nucleares nesses dias é parte do protocolo dos anúncios e das ameaças que são feitos num contexto como esse. Nós já vimos isso acontecer no passado, durante a guerra do Yom Kippur, em 1973, entre Israel, o Egito e a Síria, quando tanto russos, soviéticos na época, quanto os americanos ameaçaram colocar em prontidão os seus arsenais nucleares, mas eu acho que isso deve ser visto como parte do cenário das disputas pela mídia, e não de uma real intenção de utilizar armas nucleares. Ele repete os seus erros. E uma estratégia numa guerra é você estudar o seu inimigo e o comportamento dele. Quando eu olho para a Rússia, eu enxergo 2008, quando nós tivemos o confronto Rússia-Geórgia. Foram 5 dias de bombardeio e depois tem o cessar-fogo. Seria essa a estratégia? Nós podemos observar isso, a história vai se repetir? Ou seja, eu tenho um confronto e logo depois de alcançar o meu objetivo ou parte dele, eu proponho o cessar-fogo? Como eu mencionei, talvez o que Putin esteja buscando é uma posição de força mais clara do que ele tinha com as ameaças anteriores ao início do conflito. E talvez a comparação mais apropriada para as lições que a Rússia tem aprendido seja o que aconteceu em 2014 com a ocupação da Crimeia, que não levou a nenhum conflito. Então, não há dúvida nenhuma de que os russos, do ponto de vista da geopolítica, do seu posicionamento na região, vão sair com algum ganho dessa guerra, ainda que a imagem da Rússia seja extremamente fragilizada, ainda que a população vá sofrer, porque há um efeito sensível das sanções que começam já a ser aplicadas. Hoje foram anunciados movimentos de grandes empresas internacionais. Não só a Apple anunciou que vai deixar de vender os seus produtos na Rússia, isso afeta a população russa, os governantes, os oligarcas russos compram iPhones da Apple no mercado internacional, não precisam depender da venda na Rússia. A General Motors anunciou sanções, a Renault começa a questionar a sua subsidiária no local, a Danone, que é a maior produtora de produtos lácteos na Rússia, vai passar a usar somente insumos russos. Certamente há um impacto enorme, mas isso tem que ser visto de forma diferenciada da questão geopolítica. Professor, nós estamos com o nosso comentarista da Jovem Pan News, Paulo Pozonov, em Curitiba. Ele gostaria de fazer um questionamento ao senhor. Bom dia, professor. Bem, primeiro eu queria só esclarecer aí o ruído, né? Eu acho que fui eu que falei sobre bom senso aí, coloquei também liberalismo na frase, só esclarecendo, eu estava mencionando uma ideia que eu vejo se propagar aí nos últimos dias, de que o Putin, tem muita gente acreditando que o Putin seria o salvador do Ocidente, então a gente deveria confiar aí no bom senso, até de repente na lealdade dele, e ele iria salvar, iria resgatar os valores, como liberalismo, um conservadorismo também. Existe essa ideia aí rondando as redes sociais, uma parte desse pessoal que se identifica ou como bolsonarista ou como direita conservadora, então foi nesse sentido o meu comentário. A minha pergunta para o senhor é se o senhor acredita que o Brasil deva agir agora diplomaticamente, né? Deve adotar uma postura baseada em princípios, né? Inclusive aí a defesa da soberania, da independência, né? de escolha aí dos povos, já que o povo ucraniano parece que quer entrar para a União Europeia, também quer entrar para a OTAN. Essa é uma das desculpas para a invasão.
ou se o Brasil deve adotar uma postura diplomática pragmática, apoiada aí nessa ideia de que uma imparcialidade ou neutralidade nos blindaria dos problemas econômicos. A eventual isenção do Brasil não vai blindar o Brasil de problemas econômicos. O Brasil não é nenhum destino de recursos econômicos da Rússia para temer algum tipo de retaliação. Nós, obviamente, vamos sofrer o impacto de um eventual fechamento do mercado da Rússia para produtos brasileiros, mas isso não vai depender do posicionamento do Brasil, e sim muito mais do que a comunidade internacional decidir em relação às sanções contra a Rússia. E, obviamente, o Brasil está numa situação complicada, com os olhos do mundo voltados também para a forma como o Brasil vai votar. Eu acho que depende muito mais de quem vai definir o voto do Brasil, se é o presidente Bolsonaro ou aqueles que o assessoram, ou a política tradicional do Itamaraty. Se o Itamaraty prevalecer, provavelmente o Brasil vai acompanhar as decisões da maioria nas Nações Unidas, e isso levaria a uma condenação do ataque da Rússia contra a Ucrânia. Eu acho que o Brasil deveria se manter o máximo possível à margem desse conflito, se posicionar a respeito da vulnerabilidade da Ucrânia, mas, por outro lado, sem entrar demais na discussão sobre essa questão, porque nós não temos os elementos e os instrumentos para influenciar de qualquer forma nesse conflito ou na solução dele. Professor, quando o Brasil assumiu esse lugar no Conselho de Segurança da ONU para o biênio 2022 e 2023, nós comemoramos aqui no Brasil como uma coisa muito positiva, né? Quando nós olhamos para a ONU como cidadão do mundo, eu espero que sim, uma grande organização entre países que consigam resolver os problemas de conflitos, né, de intervenções mais severas. E quando eu olho hoje nesse confronto, onde a Rússia invade um país, toma de uma forma arbitrária contra todos os tribunais internacionais, eu fico olhando para a ONU e enxergando apenas um teatro de discurso, onde muita hipocrisia, muito papo e pouca eficácia. Eu estou errado? Não, concordo plenamente com você. É só olhar para o histórico da ONU ao longo de toda a sua existência. As únicas intervenções efetivas que a ONU fez foram durante a Guerra da Coreia, quando, na verdade, foram os Estados Unidos que fizeram a intervenção sob a chancela da ONU. Mas se olharmos para o que aconteceu, por exemplo, em Srebrenica, na antiga Iugoslávia, quando os bósnios foram massacrados sem que a ONU realizasse nenhum tipo de intervenção, quando olhamos para o que aconteceu na Somália, quando a população civil foi massacrada sem a intervenção da ONU, quando olhamos para a fronteira entre Israel e o Líbano, onde está estacionada uma força da ONU que não impede a atuação de uma organização terrorista como o Hezbollah, nós nos damos conta de que a ONU se tornou uma enorme organização que gasta uma fortuna de recursos do mundo inteiro, sem praticamente atuar em nenhuma área. O Conselho de Segurança, obviamente não pode tomar nenhuma decisão, porque está sujeito ao veto da Rússia, e a Assembleia Geral pode votar o que quiser votar. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Os russos não vão mudar o seu comportamento por causa de uma votação contrária na Assembleia Geral, que não tem nenhum efeito prático. Professor Samuel Feldberg, professor de Relações Internacionais da USP, pesquisador da Universidade de Tel Aviv. Professor, obrigado pela gentileza e toda a forma clara nesse bate-papo aqui nesta manhã, aqui no Brasil, de quarta-feira. Muito obrigado e uma ótima tarde para o senhor aí. É sempre um prazer participar do programa de vocês. Disponha.